Muito bem. Olá, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de geografia. E o oitavo ano nós vamos estar falando hoje sobre a América Latina, tá certo? Então, o conteúdo aí, consoante a um estudo, a uma análise a respeito à geografia do mundo subdesenvolvido, certo? Veja que já estudamos anteriormente algumas características da divisão do mundo em países do norte, ricos e desenvolvidos, e países do sul, pobres ou subdesenvolvidos. Agora vamos estar detalhando uma parte do continente americano que chamamos de América Latina. Muito bem. Para iniciarmos, é importante lembrar a todos a nomenclatura. Por que chamamos América Latina, né? De onde vem esse termo? Por que se utiliza esse nome, América Latina? Aí nós vamos estar lembrando que a América Latina vem justamente por conta do processo de colonização que acontecera nesses países que compõem essa parte do continente americano. Então, aqui pelo mapa, nós podemos visualizar que nós temos uma porção que é o México, essa parte aqui é mais acima do mapa. Descendo, nós temos aqui a parte que chama América Central, uma estreita faixa de terra que liga a América do Norte aqui a América do Sul, essa que estamos visualizando, e essa estreita faixa de terra, onde tem países como Panamá, Guatemala, Belize, El Salvador. Essa estreita faixa de terra é chamada de istmo, né? É um istmo que liga a porção da América do Sul a outra parte do continente americano, que é a porção da América do Norte, né? Então, dentro de um contexto, quando a gente divide o continente americano apenas em um viés geográfico, nós temos a América do Norte, composta por esse que estamos circulando aqui agora, que é o México. Acima dele temos os Estados Unidos e posterior temos o Canadá, que não se encontram aqui porque não fazem parte da América Latina, apenas da América do Norte junto com o México. A outra porção é a América Central, essa parte aqui que tem o istmo que eu acabei de citar, e essas ilhas, essa parte aqui insular, as Antilhas, onde tem Cuba, Jamaica, Porto Rico, Honduras, Bahamas, Trinidade e Tobago, essa região caribenha chamada, né? E, por fim, a parte onde o Brasil se localiza, geograficamente falando, que é aqui a América do Sul, onde temos vizinhos do Brasil, países como a Venezuela, o Peru, a Colômbia, a Argentina, o Uruguai, certo? Então, esses daqui que estamos visualizando, o México, que é um país da América do Norte, a América Central, tanto o Istmo quanto a Insular, que são as ilhas, também fazem parte da América Latina. E nós temos aqui a América do Sul por completa. Então, quem é a América Latina? México, América Central e América do Sul. Então, todos os países que fazem parte da América Central, também da América do Sul, juntamente com o México aqui em cima, esses todos aqui que estamos visualizando agora, é o chamado, ou a chamada América Latina. Sim, professor, e o nome América Latina? Como eu falei, devido à colonização que foi predominantemente por ingleses, por espanhóis, né, pelos espanhóis e também pelos portugueses, mais expressivamente aqui no espaço ou no território brasileiro. Então, lembrando que portugueses, espanhóis, são povos que originário, né, descendem dos latinos, etnias formadoras do povo europeu. Você lembra que a história conta que povos antigos da Europa, como os latinos, os celtas, os eslavos, certo? Os bretões, tá certo? Foram povos que originaram o que nós temos hoje, como italianos, alemães, ingleses, belgas, holandeses, certo? Portugueses. Então, os latinos deram origem a esses povos, os portugueses e espanhóis, que colonizaram aqui essa parte da América, além dos italianos, dos búlgaros, que também descendem de latinos, tá certo?
Então, por isso chamamos de América Latina, porque foi predominantemente, certo, colonizados por povos de uma origem latina, portugueses e espanhóis. Veja que, por exemplo, ao redor do Brasil aqui, né, vizinho, nós temos países que foram colônias espanholas, consequentemente tem o espanhol aí como representação de língua falada, certo? E o Brasil, o português brasileiro aí. Então, por isso, América Latina, tá certo? A América Latina vem justamente do processo de colonização forjado ou exercido por portugueses e espanhóis, que são povos latinos. Aqui diz assim para nós, foi conformada pela América do Sul, formada, na verdade, né, América Central e o México, que é da América do Norte, no caso do México, e banhada pelo Oceano Atlântico e Pacífico. Né? Então, vamos lembrar, aqui do lado direito, essa costa brasileira, por exemplo, nós temos o Oceano Atlântico. Do lado aqui esquerdo, nós temos o Oceano Pacífico, que banha aqui a costa oeste, né, da América do Sul, e essa parte aqui oeste também da América Central, subindo lá para a América do Norte. Contudo, essa porção é a América Latina. Então, vamos analisar quais países pertencem à América Latina, o modelo socioeconômico, o aspecto de vida e também um perfil de uma geografia física da América Latina, né? Panorama do clima, do relevo e da vegetação. Então, a América Latina é essa, pessoal, o nosso conteúdo, certo? Vamos estar percebendo mais aqui um pouquinho sobre essa característica. Veja bem, países incluídos, né, nesse portal, nessa percepção de América Latina. Olhando aqui, nós temos, aqui em cima o México, está o desenho da bandeira, né, das bandeiras dos países. Aqui tem o Brasil, a Argentina, aqui abaixo do Brasil, bem pequenininho, tem o Uruguai. Aqui embaixo, ao lado, nós temos o Paraguai. Esse compridinho aqui de lado da Argentina é o Chile. Aí vem aqui vermelho com branco, Peru. Mais em cima aqui, Colômbia, tem o Equador, a Venezuela. E faltou bem aqui de ladinho as Guianas, que é a Guiana Francesa, Suriname e Guiana, certo? Então, quais países pertencem à chamada América Latina? Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, olha aí, Porto Rico, República Dominicana, Suriname, Uruguai, Venezuela. Então, aí os países que compõem a América Latina. Porque, pessoal, a América Latina ela vai divergir muito da outra porção da América, que inclui apenas os Estados Unidos e o Canadá, porque a América Latina passou por um processo de colonização exercido por portugueses e espanhóis, que foi a chamada colônia de exploração. Essa colônia de exploração, o próprio nome é bem sugestivo. Né? Nós já vamos entendendo que foi um processo exploratório de retirada das riquezas naturais, dos recursos. A gente pode lembrar bem aqui o próprio processo de ocupação do território brasileiro, quando deu início a essa formação territorial no Brasil, onde foi instituído alguns ciclos econômicos que foi retirando nossos recursos naturais, como a gente pode citar o ciclo econômico do pau-brasil, o ciclo econômico da cana-de-açúcar, o ciclo econômico do ouro, o ciclo econômico da borracha, o ciclo econômico do café. Então, esses modelos de retirada de recursos, principalmente do pau-brasil, da cana-de-açúcar e do ouro, foi justamente no momento, certo, em que o Brasil, enquanto colônia, estava sendo muito explorado. Atividades de retirada dos recursos naturais, da utilização da mão de obra escrava, da utilização também de uma mão de obra indígena. Então, tal qual aconteceu no Brasil, não foi tão diferente nos países aqui que compõem essa América Latina, porque o intuito era um intuito exploratório. Como eu falei, eu tirei apenas lá em cima do México, os Estados Unidos e o Canadá, porque por lá houve um modelo um pouco diferente de colonização, que foi a chamada colônia de povoamento, né?
houve algum surto de exploração? Houve, até que houve surto de exploração, sim, na América, formada por Estados Unidos e Canadá, que nós chamamos de América anglo-saxônica. Então, essa América anglo-saxônica, que é formada lá pelos Estados Unidos e o Canadá, houve uma predominância neles de uma colônia inglesa e também por um surto de colonização francesa, que predomina no Canadá, numa região chamada Quebec, que é uma província, né? Tem um grande número de descendentes de povos franceses que os colonizou também. Por isso que o Canadá ele é um país bilíngue, tem dois idiomas, né? Que é o inglês e o francês como língua oficial. Então, América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, é um pouco diferente. Predominou por lá a colônia de povoamento, que não foi tão exploratório como os países aqui da América Latina. Então, o que marca a América Latina, pessoal, é o modelo exploratório, né, de colônia de exploração. É o que marca, né? Então, países como o México, a Bolívia, o Peru, o Brasil, a Argentina, o Chile, todos eles são marcantes, né? São exemplos de colônias de exploração feita por portugueses e também pelos espanhóis. Por isso que o próprio modelo de desenvolvimento social é diferente, certo? É diferente, ainda existe o surto de uma segregação social, espaços mais pobres, espaços mais ricos, uma segregação da sociedade, e isso vem desde esse período de colonização dessa parte da América, que é a América Latina, tá certo? Então, isso é muito importante a gente lembrar sobre características da América Latina. E a América Latina é a parte mais sofrida do continente americano, né? Praticamente, nós só vamos escapar os Estados Unidos e o Canadá, que é lá a América anglo-saxônica. Os demais, como nós estamos visualizando aqui no mapa, a América Latina, ela é formada por países que apresentam sérios problemas socioeconômicos, problemas econômicos, sociais, no sentido de vivência da sociedade, porque vai ter muitas periferias, desemprego, falta de saneamento, subnutrição. Então, problemas gritantes de uma população desses países da América Latina. E é importante lembrar que tem países que apresentam dificuldades extremas, como o Haiti, né, que é o país mais pobre do continente americano. Agora, é bom a gente citar atualmente também a Venezuela, por conta da questão da crise econômica que ela passa aí, enfrenta nos últimos 4 anos, situação bem difícil para os venezuelanos que saem migrando para países como a Bolívia e também como o Brasil, certo? Então, a Venezuela, ela tem essa característica aí. Então, pessoal, nós vamos aqui dar esse exemplo e vamos estar finalizando agora, e você vai entender que a América Latina ela é composta por esses países que tem essa característica principal, tá certo?